Descobri a viagem secreta da minha esposa para o Havaí com o amante dela então, plantei drogas na bagagem deles, avisei a administração de controle de drogas, e os vi serem presos no aeroporto. Ela pegou 5 anos de prisão e ele 15. A manhã foi caótica porque nosso despertador não tocou devido a um corte de energia durante a noite. Isso significava que minha esposa e eu tínhamos que nos apressar para nos preparar para o trabalho. Ela estava com mais pressa do que eu, já que meu trabalho começa às 9 horas da manhã e é apenas uma viagem de 15 minutos de carro da nossa casa. Antes de sair para o trabalho, minha esposa geralmente verifica seus e-mails, mas estava tão apressada que esqueceu de desligar o computador. Quando estava prestes a desligá-lo, notei um e-mail que ela havia recebido há alguns dias com o assunto "A loira para um grande momento". A curiosidade me venceu e eu o abri, apenas para descobrir que minha esposa estava planejando uma viagem para o Havaí com outro homem enquanto eu estaria fora em uma viagem de negócios de 2 semanas. Essa revelação me atingiu com força e me deixou devastado. Deixe-me fornecer algum contexto. Kate, minha esposa, e eu fomos apresentados por amigos em comum há mais de 12 anos, que acreditavam que nos daríamos bem. Acontece que ambos valorizamos o fitness e um estilo de vida saudável. Kate trabalhava como instrutora de yoga e personal trainer, enquanto eu perseguia uma carreira em marketing em uma empresa de médio porte com aspirações de crescimento. Tenho uma paixão pelo ar livre, participando frequentemente de atividades como caminhadas, ciclismo de montanha e corrida. Compartilhávamos muitos hobbies e parecíamos bem como casal. Kate tem 1,68 metros de altura, cabelo longo e castanho, olhos castanhos e uma figura atraente. Eu tenho 1,91 metros, cabelo loiro, olhos azuis e uma constituição atlética. Foi amor à primeira vista? Não, mas desenvolvemos uma forte amizade que mais tarde floresceu em romance. Demorou alguns anos, mas finalmente nos casamos e acreditávamos que éramos felizes até agora. No entanto, depois de ler este e-mail, percebi que nosso casamento enfrentava sérios desafios. Aparentemente, Kate e este cara, Gary, estavam secretamente planejando uma escapada romântica há algum tempo, apesar de saberem sobre minha próxima viagem de negócios, que era uma oportunidade significativa para mim na empresa. Ela continuou com ele. Eu estava me preparando para uma viagem de negócios de 2 semanas com alguns colegas para garantir grandes contas. Conseguir esses acordos poderia significar uma promoção e um bom aumento de salário, mas agora, tudo em que eu podia me concentrar era neste e-mail na minha frente. Comecei a investigar outros e-mails dela para aprender mais sobre esse Gary. Acontece que ela manteve toda a correspondência deles organizada em uma pasta chamada Viagens. Conveniente, não? Kate não é muito experiente em tecnologia, mas eu passo muito tempo em computadores, então navegar pelos e-mails foi fácil para mim. Estava claro que ela estava envolvida com esse cara nos últimos 6 meses, mas por quê? Eu não via sinais óbvios de infelicidade. Nossa vida íntima era boa e gostávamos da companhia um do outro. O que a levou aos braços de outro homem? Minha mente estava acelerada, mas eu tinha que ir trabalhar. Antes de sair, me certifiquei de copiar todos os e-mails para um pendrive para examiná-los mais tarde e talvez descobrir mais sobre Gary e por que ela fez isso. Depois de desligar o computador dela, me apressei para o trabalho, consumido por pensamentos sobre ela e Gary. Enquanto processava o choque dessa revelação, a raiva crescia dentro de mim e eu ansiava por vingança em grande escala. Eu não sou do tipo que busca violência ou vingança, mas essa situação era diferente. A traição dela era imperdoável. Brevemente me perguntei quando e onde tudo começou, mas decidi que não importava. O que eu queria era aprender mais sobre Gary e como poderia tornar a vida dele miserável. Eu não desejava fazer mal a ele, embora a ideia tenha cruzado minha mente. Em vez disso, queria que ambos experimentassem uma humilhação pública muito grande. No entanto, eu ainda precisava planejar cuidadosamente. Com 6 semanas pela frente, fechei a porta do meu escritório no trabalho e comecei a fazer um brainstorming. Eu precisava de mais informações sobre Gary e os detalhes específicos da viagem deles. Então, tive uma ideia sobre como sabotar os planos deles e expor o caso de uma maneira que ela não pudesse negar. Era um plano audacioso, mas eu estava determinado a fazer com que ela enfrentasse as consequências. Durante o dia, consegui fazer algum trabalho real, mas minha mente continuava girando em torno do meu esquema. Quando chegou a hora de sair, fiquei no meu escritório por mais de 1 hora, anotando o que eu precisava e como conseguir. Também anotei os riscos envolvidos no meu plano. Se as coisas dessem errado ou eu fosse pego, poderia significar problemas sérios, possivelmente até tempo na prisão. Mas eu estava disposto a correr esse risco.
Para obter mais informações sobre Gary, sabia que precisava de acesso ao e-mail e ao computador de Kate. Considerei baixar um software para decifrar suas senhas, mas rapidamente percebi que poderia deixar um rastro digital. Se eu quisesse realizar isso sem ser pego, precisava ter cuidado, então eu tinha que encontrar uma maneira de obter o que eu precisava sem deixar qualquer rastro até mim. Nos dias seguintes, comprei alguns telefones celulares descartáveis em diferentes lojas, pagando em dinheiro, e consegui um laptop pequeno que podia usar em lugares com Wi-Fi gratuito. Dessa forma, minhas ações não poderiam ser rastreadas até meu local de trabalho ou minha casa. Também comprei várias câmeras de vídeo sem fio e microfones para colocar ao redor da casa, na esperança de pegá-la levando esse cretino para nossa cama para alguma diversão extraconjugal. A ideia me gelava o sangue, mas talvez eles falassem sobre a próxima viagem, me dando as informações que eu precisava para meu plano. À medida que o tempo passava, fiz o meu melhor para agir normalmente ao redor da minha esposa para que ela não suspeitasse que eu sabia sobre o caso. Foi difícil, mas depois de algumas semanas, fingir se tornou algo natural. Eu sorri amorosamente para ela enquanto secretamente fervia de raiva ao pensar nela estando com outro homem. Suponho que perdi minha verdadeira vocação como ator. Durante esse tempo, entrei em contato com alguns velhos amigos usando um dos telefones descartáveis que comprei, garantindo que não houvesse conexão comigo. Minha primeira ligação foi para um amigo da faculdade com quem não falava há mais de 14 anos. Steve era um verdadeiro animal de festa naquela época, o cara a quem recorrer para se divertir. Ei, Tanque, como você tem estado, cara? No começo, Steve não se lembrava, mas depois de lembrar de algumas das nossas festas universitárias, tudo fez sentido para ele. Ei, sim, eu me lembro agora. Foram bons tempos, hein? O que você tem feito ultimamente? Rapidamente o atualizei sobre o que eu estava fazendo desde a faculdade. Ele compartilhou que as coisas não tinham saído como esperava, mas que estava se mantendo firme. Então, qual é a razão para essa ligação? Não se trata apenas de relembrar os velhos tempos. Eu precisava ser cauteloso ao mencionar o verdadeiro assunto, então sugeri que nos encontrássemos pessoalmente. Olha, preciso de ajuda e pensei que você poderia ser a pessoa certa para o trabalho. Que tal almoçarmos e conversarmos sobre isso? Ele hesitou por um momento e depois concordou, dizendo: claro, qualquer coisa por um velho amigo da faculdade. Marcamos um lugar de encontro longe do meu local de trabalho, mais perto do dele, para alguns dias depois. Eu realmente contava com a ajuda dele, já que o tempo estava se esgotando e eu não tinha mais ninguém a quem recorrer. Também instalei câmeras e microfones no quarto e na sala de estar, pensando que esses eram os lugares onde provavelmente conversariam e fariam outras coisas. Depois da primeira semana, nada significativo apareceu nas gravações. Comecei a pensar que talvez eles estivessem se encontrando no lugar dele, já que poderia ser menos arriscado para o caso deles. Mas a semana seguinte contou uma história diferente. Parecia que ela tinha trazido Gary para nossa casa uma manhã e passaram mais de 2 horas tendo intimidade em todas as posições possíveis. Fiquei enojado ao assistir, mas tinha que aguentar para ver se eles falavam sobre a viagem ou revelavam algum detalhe útil. No entanto, não o fizeram. Na semana seguinte, revisei as câmeras novamente e vi que eles voltaram, mas desta vez não para intimidade. Eles apenas falaram sobre a próxima viagem, me dando as informações que eu precisava, o número do voo e a hora de partida. Ao ouvir, pude perceber a empolgação na voz da minha esposa enquanto planejavam. Estava além de furioso, até considerando fazer-lhes mal, mas afastei essa ideia. Queria que ambos sofressem por muito tempo. Essa vingança iria assombrá-los por toda a vida, até mesmo em seus túmulos. Eu me imaginava um dia em que minha futura ex-esposa, velha e grisalha, estivesse em seu leito de morte e eu entraria com um sorriso, inclinando-me sobre ela para dizer como havia arruinado sua viagem ao Havaí. Eu me levantaria, daria um sorriso enquanto ela me olhava espantada e depois me viraria e sairia. Agora, mais determinado do que nunca a ter sucesso, ainda tinha uma tarefa arriscada a ser abordada. Finalmente aprendi mais sobre Gary. Ele e minha esposa trabalhavam como personal trainers no mesmo clube de saúde. Acontece que ele tinha o hábito de perseguir as esposas de outros homens, mas isso estava prestes a mudar. Ele morava perto do clube, em um pequeno complexo de condomínios, então decidi fazer um pouco de vigilância. Tirei um dia de folga no trabalho, dizendo ao meu chefe que tinha assuntos pessoais a resolver antes de nossa viagem de negócios. Com uma câmera digital equipada com um poderoso zoom, observei seu local por algumas horas.
Era um complexo básico de 2 quartos e parecia que seus vizinhos estavam fora durante o dia trabalhando, sem câmeras de segurança à vista. Isso funcionava bem para meus planos secretos. Durante minha reunião com Steve, estava ansioso pelo que tinha que pedir a ele. Era a parte mais arriscada do meu plano, mas se eu pudesse conseguir o que precisava, valeria a pena. Quando vi Steve entrando no restaurante, acenei para ele da mesa onde estava sentado. Estava escondida na parte de trás e o local estava bastante tranquilo, com apenas alguns clientes almoçando tarde. Ao se aproximar, ele me cumprimentou casualmente. Há quanto tempo, amigo? Não perdi tempo e fui direto ao ponto. Steve parecia pior do que nunca, como se pudesse ser um extra no programa The Walking Dead. Queria manter a conversa breve. Se ele não pudesse me ajudar, teria que buscar ajuda em outro lugar. Relembramos nossos dias de faculdade e as épicas festas que Steve costumava organizar. Ele era todo festeiro naquela época, mas parecia que isso tinha cobrado seu preço. Parecia muito mais velho do que sua idade real, pelo menos 15 anos mais velho. Precisava chegar ao ponto, então perguntei diretamente por que o havia convidado, para ver se ele ou alguém que conhecia poderia me ajudar a conseguir alguns favores de festa para um evento privado que estava planejando. Passei-lhe uma lista e perguntei se ele poderia me ajudar. Assegurei-lhe que o compensaria por sua ajuda. Steve olhou para a lista, inicialmente parecia surpreso, mas depois sorriu. Aceitou ajudar sem hesitação, dizendo que parecia uma festa emocionante. Até perguntou se poderia trazer um velho amigo da faculdade. Aliviado, concordei, desde que ele pudesse me conseguir os itens da lista. Disse a ele que, uma vez que tivesse tudo, eu forneceria os detalhes da festa. Steve solicitou dinheiro adiantado para comprar os itens, então entreguei-lhe um envelope com vários milhares de dólares dentro. Ele comentou sobre a escala da festa e confirmou que o dinheiro era mais do que suficiente. Combinamos nos encontrar na semana seguinte para a troca e dei-lhe meu novo número de celular em caso de problemas. Com tudo resolvido, saímos do restaurante. Era crucial que tudo corresse bem, pois minha esposa e seu amante estavam programados para partir no dia seguinte ao meu embarque. 2 semanas antes da minha partida, encontrei-me com Steve e ele conseguiu tudo o que eu precisava. Tudo o que eu precisava fazer era esconder esses itens até o momento perfeito. 3 dias antes da minha viagem, saí cedo do trabalho e verifiquei a mala já empacotada da minha esposa. Estava pronta para sua viagem. Com muito cuidado, deslizei algumas surpresas em sua mala como presente de despedida. Certifiquei-me de escondê-las bem para que ela não as descobrisse enquanto empacotava ou desempacotava, não queria que ela as encontrasse de qualquer maneira. Depois, empreendi outro passo arriscado, invadir o lugar de Gary. Conhecia seu horário de trabalho, então isso não foi um problema. No entanto, nunca havia tentado algo assim antes. Comprei um conjunto de chaves mestras e aprendi com um livro que encontrei online. É incrível o que você pode comprar na internet. Pratiquei em várias fechaduras em casa e no trabalho e me tornei bastante habilidoso nisso. Sentindo-me confiante, disse ao meu chefe que precisava de uma pausa para almoço prolongada e me dirigi ao condomínio de Gary com meu conjunto de chaves mestras. Fiquei surpreso com a rapidez com que consegui abrir a fechadura, entrando em sua casa em pouco mais de 1 minuto. Concentrei-me na rapidez porque queria realizar meu plano rapidamente e não deixar evidências. Usando luvas de látex, fui diretamente ao seu quarto, onde encontrei sua mala empacotada, pronta para a viagem. Assim como com a mala da minha esposa, adicionei algumas surpresas de viagem em sua mala para tornar sua viagem memorável. Depois, fui à cozinha e encontrei uma lata de café. Esvaziei o café em uma tigela, coloquei alguns pacotes no fundo da lata, reabasteci com café e coloquei de volta onde encontrei, certificando-me de que tudo parecesse intacto. Com tudo de volta ao lugar, deixei o apartamento de Gary e voltei para casa, mas ainda tinha uma coisa a fazer. Alguns dias antes da minha viagem, entrei em contato com um amigo que tinha um primo trabalhando na TSA no aeroporto. Tinha todos os detalhes sobre o voo da minha esposa e de Gary, agora se tratava de passar essa informação para a pessoa certa sem revelar a fonte. Então, entrei em contato com meu amigo, mas tinha que ser cuidadoso ao explicar de onde tirei a informação. Jack, preciso de um favor, mas mantenha esta informação confidencial, disse a ele. Dei-lhe os detalhes do voo e o nome de Gary, mas não mencionei o da minha esposa. Jack concordou em passar a informação para seu primo discretamente. Também me livrei de todas as câmeras e microfones para que ninguém pudesse encontrá-los, e deixei algumas surpresas no carro de Kate para aumentar seus problemas. No dia antes da minha viagem, decidi me divertir um pouco às custas da minha esposa.
Quando cheguei em casa do trabalho, sentei-me parecendo chateado. Minha esposa notou e perguntou: "O que há de errado?" "Algo aconteceu no trabalho hoje. Os clientes com quem íamos nos encontrar cancelaram as reuniões, então agora não viajarei e a empresa perderá uma grande oportunidade de crescer", disse em tom sério. Vi o choque e a preocupação em seu rosto. Foi então que percebi que ela provavelmente estava planejando me tirar do caminho para que ela e Gary pudessem ter sua escapada ao Havaí. Eles não podem continuar te enviando e tentar consertar as coisas com esses clientes? Você e sua equipe investiram tanto tempo e esforço nesse projeto, seria uma verdadeira pena que todo esse trabalho fosse desperdiçado, disse, tentando me fazer sentir culpado. Isso me enfureceu. Como ela podia falar de vergonha quando não tinha nenhuma? Ela e Gary estavam prestes a pagar um preço alto. Ri e a tranquilizei. "Estou brincando, querida. A viagem ainda está de pé, não se preocupe." O alívio tomou conta de seu rosto e ela sorriu. "Você me assustou por um segundo. Você está pronto para partir?" "Sim, só preciso colocar algumas coisas na minha bagagem de mão e estarei pronto para ir." "Você não vai sentir muito a minha falta enquanto eu estiver fora, vai? Você tem algum plano, talvez uma noite com as amigas ou algo assim?" "Não, nada disso. Só estarei aqui, esperando que meu querido marido volte", disse. Deus, quase comecei a rir naquele momento, mas estava muito bravo. No dia seguinte, minha esposa me levou ao aeroporto e me deixou lá. Dei-lhe um beijo longo e apaixonado, minhas mãos acariciando seu doce rosto. Seria o último beijo que eu lhe daria, então queria que fosse memorável. Juntei-me ao resto do grupo e embarcamos no voo. Foi uma viagem tranquila e, uma vez que pousamos e fizemos o check-in no hotel, liguei para casa usando o telefone do quarto do hotel. Ninguém atendeu, então deixei uma mensagem: "Querida, fiz algo estúpido. Deixei meu telefone no táxi e não poderei te ligar até recuperá-lo ou conseguir um novo. Se precisar de mim, deixe uma mensagem na recepção e eu te ligarei mais tarde." Na verdade, não tinha esquecido meu telefone, só precisava de uma desculpa para não atender suas ligações. No dia seguinte, certifiquei-me de desligar meu telefone para não ser perturbado durante minhas reuniões com os clientes. Quando voltei para o meu quarto de hotel, verifiquei se havia mensagens, mas não havia nenhuma. Então, liguei meu telefone e não encontrei mensagens da minha esposa nem de ninguém mais. Bem, talvez eles tenham conseguido passar pela segurança do aeroporto. No dia seguinte, as reuniões foram ainda melhores que as primeiras e voltamos ao hotel mais cedo. Havia várias mensagens me esperando no telefone do quarto do hotel, uma era da minha esposa, outra do pai dela e a terceira de um agente da Administração de Controle de Drogas, DEA, o que me fez sorrir. Então, verifiquei meu celular e vi várias mensagens me esperando. Ouvi as mensagens no telefone do hotel. A primeira era da minha esposa e ela estava chorando. "Querido, sou eu. Estou em um grande problema e realmente preciso de você. Por favor, venha para casa agora, por favor." Depois disso, tudo o que ouvi foram soluços. A próxima mensagem era do meu futuro ex-sogro. "Hank, sua esposa tem tentado te contatar. Ela foi presa e precisa que você volte para casa agora. Por favor, me ligue quando tiver a oportunidade." A última mensagem era de um agente da Administração de Controle de Drogas, DEA, chamado DeFranco. Ele se identificou como agente DeFranco e queria discutir a prisão da minha esposa por acusações de drogas. Forneceu suas informações de contato e alguns outros detalhes. Eu estava empolgado e não conseguia parar de sorrir, mas tinha que manter uma aparência séria ao redor dos meus colegas. Tudo tinha saído conforme o planejado até agora, mas eu ainda precisava agir surpreso e chocado para evitar suspeitas de que estava envolvido. Na manhã seguinte, entrei em contato com meu chefe e informei sobre um sério problema familiar sem fornecer detalhes. Ele aceitou me deixar ausentar temporariamente das reuniões para lidar com a emergência, mas enfatizou a importância de voltar pontualmente para finalizar os acordos com os clientes. Peguei o primeiro voo de volta para casa e, ao aterrissar, recuperei meu celular, perdido, e liguei para meu sogro. "O que está acontecendo?" "Recebi sua mensagem, mas não consigo acreditar. Kate foi presa por acusações de drogas? Ela não usa nenhuma substância. Isso aconteceu no clube de saúde?" Perguntei, sabendo exatamente onde ocorreu o incidente. "Não, ela estava viajando com um amigo para o Havaí e foram detidos na segurança, onde encontraram algumas coisas ilegais nela e no amigo dela", disse o pai dela em voz baixa, soando envergonhado. "Espere um segundo, só espere."
Ela me disse que estaria em casa e não tinha planos. Quem era esse amigo com quem ela ia para o Havaí? Aposto que uma das amigas dela a convenceu a ir e a meteu nessa confusão toda, respondi. O pai dela hesitou por um momento. Eu sei que ela estava com outra pessoa. O importante aqui, Ank, é que ela está em apuros e precisa da sua ajuda. Ela te ama e sei que você a ama também, disse. Interrompi. O que você não está me dizendo, papai? Com quem ela estava viajando? Gritei no telefone, sentindo-me um pouco satisfeito demais. Houve silêncio, depois ele limpou a garganta. Ela estava viajando com um homem, Gyauri. Ele também foi preso. Admitiu mais uma vez. Interrompi. Então você está me dizendo que minha esposa, sua filha, estava voando para o Havaí com outro homem enquanto eu trabalhava duro para ganhar a vida e é presa por posse de drogas. É isso que você está me dizendo? Sim, temo que seja isso que estou te dizendo, respondeu. Fiz uma longa pausa. Tudo bem. Preciso falar com o advogado dela e depois com esse agente da Administração de Controle de Drogas, e depois disso, vou falar com ela. Veremos o que acontece a seguir, mas é melhor ela ter uma boa explicação do porquê estava prestes a ir para o Havaí com outro homem e tinha substâncias com ela, pensei para mim mesmo. Desliguei na cara do pai dela antes que ele pudesse responder. Quando cheguei em casa, vi que havia mais de 20 mensagens esperando, então comecei a reproduzi-las. A primeira era de mim mesmo sobre perder meu celular. As seguintes eram de Kate, esperando que eu verificasse nossas mensagens enquanto estava na minha viagem de negócios. Várias eram do pai dela e o restante eram do advogado dela, pedindo para eu entrar em contato o mais rápido possível. Liguei para o advogado e, como ele não estava no escritório naquele momento, marquei uma consulta para a manhã seguinte. Depois liguei para o agente da Administração de Controle de Drogas, De Franco, e concordei em me encontrar com ele em seu escritório no centro da cidade naquela mesma tarde. Me limpei rapidamente e me dirigi até lá, tentando pensar se havia coberto minhas pegadas para que nada disso pudesse voltar para mim. Logo me encontrei em uma sala que só posso presumir que era uma sala de interrogatórios. O agente De Franco entrou carregando uma pasta. Fico feliz que você tenha conseguido vir me ver, disse ele. Tenho algumas perguntas sobre sua esposa que esperava que você pudesse responder. Disse ele, olhando algo na pasta. Escute, minha esposa não está envolvida com substâncias. Até onde eu sei, ela nunca tomou nada ilegal. Honestamente, ela nem bebe muito. Isso deve ser um grande mal-entendido ou um erro. Ela é instrutora de yoga. Por amor de Deus, por que estaria envolvida com coisas ilegais? Eu estava tentando atuar um pouco, mas o agente De Franco não levantou o olhar. As pessoas fazem todo tipo de escolha estúpida por todo tipo de razão estúpida. Agora, você sabia que sua esposa estava indo para o Havaí com esse cara, Gyauri? Ela nos disse que ele era apenas um amigo, mas Gyauri afirma que estavam indo para uma escapada romântica. Então, você conhece Gyauri? Sabia que sua esposa estava tendo um caso? Tinha alguma ideia sobre as substâncias? Agora ele estava me olhando intensamente. Respirei fundo para me acalmar. Não sabia nada disso até falar com meu sogro esta manhã, mas ainda não consigo acreditar. Ela deve ter sido manipulada nisso. Ela é uma pessoa boa demais para se envolver em algo assim. Não queria exagerar. Supus que esse cara podia detectar um mentiroso imediatamente, então tinha que andar com cuidado. Bem, suponho que você não sabia. Odeio te dizer isso, amigo, mas sua esposa estava te traindo com um traficante, de todas as pessoas. Já revistamos o lugar dele e encontramos ainda mais drogas, e em breve revistaremos sua casa também. Você pode cooperar e nos deixar entrar, ou simplesmente conseguiremos um mandado de busca. De qualquer forma, revistaremos sua casa em breve. Sabia que o advogado dela me aconselharia contra isso, mas isso era sobre me proteger e pareceria melhor se eu não estivesse tentando esconder nada. Então, concordei e logo me encontrei de volta em casa com dezenas de agentes da Administração de Controle de Drogas, e do FBI, junto com alguns cães, revistando tudo. Eles levaram algumas coisas, incluindo alguns frascos de pílulas que ela guardava no armário de remédios. No dia seguinte, durante minha reunião com o advogado de Kate, informei sobre minha conversa com De Franco e a revista. Ele não estava contente. Se qualquer agente da lei te abordar, quero estar presente antes que você diga qualquer coisa. Entendido? Assenti, sentindo-me irritado. Deixe-me ser claro, disse-lhe. Quero saber tudo o que levou à prisão da minha esposa.
Tudo o que sei é que ela estava prestes a voar para o Havaí com esse cara, Gary. Se qualquer um de vocês quiser minha ajuda, é melhor alguém começar a explicar como isso aconteceu. Entendido? Ele respondeu. Não posso discutir o caso da sua esposa com você. Foi então que me levantei e saí. Depois fui para a prisão onde ela estava detida e pedi para vê-la em uma sala com outros presos se encontrando com suas famílias ou advogados em mesas de metal redondas com bancos aparafusados. Ela chegou usando um macacão laranja de prisão, sem maquiagem, seu cabelo preso em um rabo de cavalo desarrumado. Parecia exausta, como se não tivesse dormido há dias. Oh, querido, estou tão aliviada que você esteja aqui, soluçou ela. Eu ia abraçá-la, mas um guarda interveio, dizendo que não poderia haver contato físico. Isso só a fez chorar mais forte. Está tudo bem, querida. Vamos resolver essa confusão. Agora mesmo preciso ouvir sua versão dos fatos. Como você acabou prestes a ir para o Havaí com esse cara? Perguntei calmamente. As lágrimas dela aumentaram. Sinto muito. Sinto muitíssimo. Então é verdade. Você estava tendo um caso com esse cara, Gary, um traficante. Como você pôde? Não era feliz comigo? Não me ama? Não entendo. Ele, você e as drogas? O que você estava pensando? Fiz uma pausa, sabendo que ela não tinha uma resposta. Por favor, acredite em mim quando digo que sempre te amei. Você pode me perdoar? Ela implorou. Olhei para ela por um tempo, depois falei. Talvez eu pudesse ter te perdoado, mas você quebrou meu coração completamente, então não posso te perdoar. Quando sair daqui, vou contratar um advogado de divórcio e trocar todas as fechaduras da casa. Vou mandar todas as suas coisas para a casa dos seus pais porque quero apagar todo o traço de você do meu lar. Você está fora da minha vida agora. Não quero ter nada a ver com você, e diga ao seu advogado para não me usar como testemunha de caráter porque não direi nada de bom sobre você. Adeus, Kate. Desejo o melhor para você. Ela estava soluçando e implorando para que eu ficasse, dizendo que precisava de mim. Sem olhar para trás, fui para casa e comecei a empacotar suas coisas. No dia seguinte, contratei um chaveiro para trocar todas as fechaduras e depois programei uma empresa de segurança para instalar um sistema de alta qualidade na semana seguinte. Em apenas alguns dias, tinha a maioria das suas coisas empacotadas e prontas para serem enviadas para a casa dos pais dela. Recebi várias chamadas de Kate, mas ignorei todas. Não tinha interesse em falar com ela. Eventualmente, voltei ao trabalho e conseguimos assinar com aqueles clientes importantes que estávamos perseguindo, o que levou à minha promoção e a um aumento salarial. Divorciar-me de Kate foi fácil, foi uma separação direta sem pensão alimentícia e ela teve que cobrir seus honorários legais devido à sua prisão por drogas. Apesar de suas tentativas de me contatar, queria manter distância. Ela não foi a julgamento devido à evidência esmagadora, e seu advogado aconselhou aceitar um acordo de culpabilidade para uma sentença mais curta. Ela não estava contente, mas Gary lutou duro para provar sua inocência e acabou com uma sentença de 15 anos, enquanto Kate pegou 5 anos. Era o dia da sentença de Kate e ela queria me ver uma última vez antes de ir ao tribunal. Concordei e nos encontramos no escritório do advogado dela 1 hora antes da audiência. Ela parecia chorosa quando me olhou. Só quero que você saiba que Gary não significava nada para mim. Sempre te amei e continuarei te amando. Lamento muito por te machucar assim. Não era para terminar dessa maneira. Espero que você possa me perdoar algum dia, disse, quase chorando de novo. Kate, preciso entender uma coisa. Por que você fez isso? Estava entediada? Eu não te satisfazia na cama? Foi a emoção de fazer algo proibido e sair impune? O que te levou a fazer isso e a arruinar nosso casamento? Perguntei com tristeza. Ela me olhou. Honestamente, não sei porquê. Talvez tenha sido a emoção de fazer algo proibido, mas sempre te amei. Acho que você não me amava o suficiente, ou então não teria feito isso, respondi. Kate, espero que esta seja a última vez que tenha que lidar com você. Não quero te ver nem te ouvir nunca mais. Quero que você passe seu tempo na prisão pensando no que perdeu porque desejava emoção. Aposto que terá algumas experiências emocionantes lá uma vez que aquelas mulheres te notem. Ela começou a chorar novamente, mas desta vez de medo. Durante os próximos anos, a empresa cresceu e fui promovido a vice-presidente. Expandimos nossos negócios abrindo um escritório em Nova York e fui selecionado para liderá-lo.
Isso significava vender minha casa, me mudar para Manhattan e conseguir um apartamento. Recebi algumas cartas de Kate no início, mas as devolvi sem abrir. Essa parte da minha vida havia terminado e estava pronto para seguir em frente. Já se passaram 7 anos e a vida em Nova York tem sido boa. Estou solteiro e a cena de encontros em Nova York tem sido favorável. Estava sentado no meu escritório quando recebi uma chamada do saguão e minha assistente, Amy, entrou. Há uma mulher lá embaixo que quer falar com você. Ela diz que se chama Kate. Parei por um momento e depois disse para ela mandar Kate subir, mas que tivesse 2 seguranças por perto. Também dei algo para Amy fazer por mim. Escrevi e entreguei a ela. Me ligue alguns minutos depois de trazê-la, disse. Amy leu o que escrevi e sorriu. Alguns minutos depois, Kate estava no meu escritório. Ela parecia pelo menos 10 anos mais velha e havia ganhado algum peso, não de uma maneira lisonjeira. Seu outrora lindo cabelo longo e castanho agora mostrava alguns fios grisalhos e estava desgrenhado. Notei as olheiras sob seus olhos tristes. Suas roupas eram elegantes, mas conservadoras e pareciam um pouco antiquadas. Olhei para ela sem sentir nada, nem amor, nem ódio, nem sequer pena. Estava emocionalmente vazio. Então, Kate, o que te traz aqui? Esperava poder falar com você. Senti a necessidade de explicar o que aconteceu comigo. Honestamente, não tinha ideia sobre as drogas e ainda não sei como elas acabaram na minha bagagem. Gary deve tê-las colocado lá sem o meu conhecimento. Não gosto de substâncias, nunca gostei. Por favor, acredite em mim, estou te implorando, disse Kate. Kate, você destruiu nosso casamento por um caso e transformou toda a nossa relação em uma mentira. Por que eu deveria confiar em você agora? Por que se esforçou para me encontrar só para contar outra mentira? Respondi. Você não entende, eu te amo, ainda te amo. Quero que fiquemos juntos de novo. Quero fazer as coisas certas. Nesse momento, o telefone da minha mesa tocou e eu coloquei no viva voz. Sim, Amy, o que foi? Stacey ligou para confirmar que você deve conseguir 4 ingressos para a inauguração, já que os pais dela virão para a cidade e querem te conhecer. Avise que comprarei 4 ingressos. Também descubra onde os pais dela estão hospedados. Quero enviar uma dúzia de rosas para a mãe dela. Terminei a ligação e olhei de novo para Kate. Você estava dizendo. Kate estava à beira das lágrimas. Quem é Stacey? Oh, é só alguém com quem tenho saído ultimamente. Mas você não está aqui para falar sobre minha vida amorosa. Mencionou que ainda tem sentimentos por mim. Embora eu aprecie isso, quero deixar claro que não sinto mais o mesmo por você. No final do dia, seu pai me informou sobre sua prisão e seu plano de ir para o Havaí com Gary. Quando seu caso veio à tona, terminei nosso relacionamento. Agora, por favor, vá embora e não quero te ver novamente. Entendeu? Escute, eu não tive nada a ver com aquelas drogas que encontraram. Fui incriminada. Basta de suas mentiras, Kate. Você me traiu antes e continua mentindo agora. Por favor, vá embora e não volte. Disse à segurança que te prendam se voltar, entendeu? Ela estava chorando em silêncio, mas assentiu com a cabeça. A acompanhei até a porta e os seguranças a levaram para fora. Amy entrou depois. Sobre o que foi tudo isso? Oh, foi só eu dizendo adeus a um capítulo da minha vida. Depois dessa última reunião com Kate, senti que finalmente havia fechado aquele capítulo doloroso da minha vida. Voltei a focar no meu trabalho e na minha vida em Nova York, deixando para trás todas as memórias amargas. Dediquei-me a construir uma nova vida, cheia de oportunidades e relacionamentos que me permitiram crescer e deixar o passado para trás. Durante os anos seguintes, minha empresa continuou prosperando e eu ascendi ainda mais, tornando-me um membro-chave da equipe executiva. Viajava frequentemente entre Nova York e outras filiais internacionais, aproveitando a emoção e os desafios que vinham com o meu cargo. Meus dias estavam cheios de reuniões, negociações e projetos importantes, o que me mantinha ocupado e me ajudava a esquecer os eventos traumáticos do passado. Embora a traição de Kate tenha deixado uma cicatriz profunda, percebi que tinha força para superar qualquer obstáculo. As lições que aprendi com essa experiência me tornaram mais forte e mais sábio, e me certifiquei de nunca mais ser tão confiante e ingênuo. Estava determinado a proteger meu coração e meu bem-estar, e a nunca deixar que alguém me machucasse daquela maneira novamente. Minha vida social em Nova York era ativa, e embora gostasse de encontros e relacionamentos ocasionais, nunca me comprometi seriamente com ninguém.
A dor da traição de Kate havia deixado uma desconfiança profunda em relação ao amor e aos relacionamentos a longo prazo. No entanto, encontrei consolo e satisfação no meu trabalho, nos meus amigos e nas inúmeras atividades e eventos que a cidade oferecia. Um dia, enquanto caminhava pelo Central Park, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Pensei em como descobri a traição de Kate, em como planejei e executei minha vingança, e em como reconstruí minha vida após sua prisão. Apesar de tudo, sentia-me em paz. Sabia que tinha feito a coisa certa ao me afastar de alguém que não valorizava nosso relacionamento, e estava orgulhoso de ter encontrado a força para seguir em frente. O capítulo da minha vida com Kate havia terminado, e embora sempre carregasse a cicatriz da traição dela, sabia que era um homem mais forte e mais resiliente por ter passado por essa experiência. A vida em Nova York era emocionante e cheia de possibilidades, e eu estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse com a confiança de que poderia superar qualquer adversidade. Com um sorriso no rosto, continuei minha caminhada pelo parque, aproveitando o sol e o burburinho da cidade. A vida seguia em frente, e eu também. Papai comprou uma casa nova com dinheiro emprestado, mentiu sobre isso e não me convidou para a festa de inauguração da casa porque ele e minha madrasta me odiavam há anos. Então, fiz algo de que ele se arrependeria muito. Arruinei a festa de inauguração da casa do meu pai há alguns dias, mas com boas razões, então me ouçam antes de me julgarem. Tenho 26 anos e perdi minha mãe quando tinha 5 anos em um acidente estranho. Meu pai ficou solteiro por muito tempo e não começou a namorar novamente até que eu tinha 13 anos. Nós éramos muito próximos por muito tempo. Isso permaneceu igual até que ele começou a namorar minha madrasta Nora quando eu fiz 15 anos. Eles namoraram por alguns anos antes de se casarem. Eu sempre tive a sensação de que Nora realmente não gostava de mim, mas ela sempre se comportou de maneira normal comigo. Não dei muita importância, já que não podia começar a reclamar do fato de que ela não me dava um tratamento preferencial de qualquer maneira. Depois que meu pai e Nora se casaram, vivemos juntos por muito tempo até eu me mudar para a faculdade. Quando voltei para casa após a formatura para morar com meus pais até conseguir um emprego, as coisas estavam muito diferentes. Nora estava muito diferente e agora abertamente não gostava de mim. Antes, nunca disse nada sobre isso porque só sentia que ela não gostava de mim. Mas quando voltei depois da formatura, ela começou a deixar muito claro que não aprovava que eu morasse com eles. Tentei falar com meu pai sobre isso, mas ele apenas me disse que ela estava passando por um momento difícil porque tinha problemas em sua família e isso era tudo. Mas não conseguia tirar a sensação de que isso era por minha causa, então tentei me mudar o mais rápido possível. Depois disso, minimizei o contato com Nora. Mesmo quando visitava meu pai, tentava não falar com ela. Nos últimos anos, estive em contato com meu pai, mas realmente não tinha muito o que falar sobre Nora, já que é muito óbvio que ela não gosta de mim. Semana passada, meu pai me ligou e disse que estavam se mudando para uma casa nova, já que tinham terminado o contrato de aluguel da antiga e compraram um novo lugar. Fiquei bastante surpreso porque o negócio do meu pai não estava indo bem há vários anos, então não pensei que ele pudesse comprar uma casa. Mas fiquei feliz por ele, então o felicitei e até me ofereci para ajudá-lo a se mudar para o novo lugar. Ele aceitou minha oferta e estive lá com ele em cada passo do caminho. Como qualquer outra pessoa, esperava um pouco de gratidão por isso. Mais tarde, soube por alguns parentes que estavam organizando uma festa de inauguração da casa e nem fui convidado. Quando confrontei meu pai sobre isso, ele me disse que a razão pela qual não tinha certeza se queria que eu estivesse na festa ou não era por causa de Nora. Ela acreditava que isso era um novo começo para eles como família e não havia necessidade de meu pai trazer seus erros do passado. Ele me disse que essas eram palavras de Nora, não dele, e obviamente não concordava com elas, mas podia entender de onde vinham e respeitava seus sentimentos. Então essa era a razão pela qual não me convidou. Ele também não convidou seus ex-sogros, embora estivesse em bons termos com todos nós. Disse que não concordava com o fato de eu ser seu erro, mas se ele ia seguir o que Nora dizia, então obviamente significava que concordava com sua declaração. Meu pai e eu acabamos tendo uma grande briga por isso e decidi que os tiraria da minha vida porque isso era realmente tóxico da parte dele. Não conseguia acreditar que ele estava tomando o lado de Nora sobre o de seu próprio filho. Quando falei com meus avós maternos, eles também estavam muito chateados porque sempre trataram meu pai como seu próprio filho depois que minha mãe faleceu, e isso não era algo que esperavam dele. Também acreditavam que Nora o havia mudado e não de uma maneira boa. Nem sabemos qual é exatamente o problema dela conosco.
Mas é bastante estúpido porque minha mãe nem está aqui para competir com ela mais, então está competindo com sua família em seu lugar. Apenas mostra o quão patética ela é ao competir sem nenhuma razão, já que sempre a tratamos bem, mas ela sempre teve uma atitude negativa em relação a nós. Por alguns dias, não falei com ninguém sobre isso, mas depois minha tia me procurou para perguntar por que eu não iria à festa de inauguração da casa do meu pai. Ela acreditava que ter um retiro de negócios no mesmo dia não era uma desculpa suficiente para perder este evento. Eu não tinha ideia do que ela estava falando, então disse a ela que essa não era a verdadeira razão pela qual eu estava perdendo o evento, mas porque nem fui convidado. Então, ambos pudemos descobrir que meu pai estava mentindo para todos os convidados sobre por que eu não compareceria, para que não fizessem perguntas sobre isso mais tarde. Ele estava dizendo a todos que eu tinha um retiro de negócios no mesmo dia e que realmente queria ir a essa viagem, por isso estava pulando a festa de inauguração da casa. Achei isso muito irritante e contei toda a verdade à minha tia. Também contei a ela o que Nora havia dito sobre eu ser o erro do passado do meu pai e como ele simplesmente havia aceitado suas palavras. Estava muito magoado, então não me segurei e contei todos os detalhes do drama. Ela me ouviu e estava igualmente chateada, e me disse que iria falar com meu pai e resolver a situação, mas eu disse para não se incomodar porque isso só pioraria. Foi então que ela me disse que não falaria com meu pai, mas havia algo que eu poderia fazer para garantir que meu pai não se safasse das mentiras que estava contando a todos. Minha tia me disse que aparentemente meu pai estava dizendo a todos que havia comprado a casa com seu próprio dinheiro, mas todos sabíamos que seu negócio não estava indo bem e tínhamos nossas dúvidas. Minha tia também tinha reservas, então falou com meu pai sobre isso, e ele foi estúpido o suficiente para dizer a verdade, que na verdade havia pedido muito dinheiro emprestado a um de seus sócios, que recentemente havia herdado muito dinheiro de um parente. Conhecia esse sócio, chamemos de Sam, e ele trabalhava com meu pai há muito tempo. Também eram muito bons amigos e costumavam jantar juntos no passado, até que Sam se mudou. Então, meu pai aparentemente disse a Sam que precisava pedir-lhe algum dinheiro porque eu precisava para minhas despesas e o negócio dele não estava indo bem, então não podia me ajudar, mas não queria me decepcionar. E assim convenceu Sam a emprestar-lhe o dinheiro, mas na verdade tinha a intenção de usá-lo para comprar uma casa nova porque havia economizado dinheiro suficiente e só precisava de um pouco mais. Queria comprar uma casa nova porque assim poderia economizar dinheiro no aluguel e o dinheiro que devia Sam poderia pagar quando quisesse mais tarde, depois que seu negócio decolasse. Ao contrário do aluguel, que teria que pagar todo mês ou seria despejado. Na cabeça dele, isso era uma ideia brilhante e contou isso à minha tia, ou melhor, gabou-se disso para ela, e ela disse que isso era terrivelmente desonesto da parte dele, mas ele não se importou. Ele até estava dizendo a todos que finalmente havia conseguido por conta própria porque era proprietário de uma casa, mas minha tia sabia a verdade e o melhor era que não precisava dizer a Sam nem convidá-lo para a festa porque não morava aqui. Minha tia me contou tudo isso e disse que não estava colocando ideias na minha cabeça, mas se eu quisesse me vingar do meu pai, sabia o que fazer. Pensei nisso por alguns dias, mas depois decidi ligar para Sam porque me sentia bastante insultado pela forma como meu pai me tratou. Estava muito chateado e não podia deixar passar, então liguei para Sam e contei tudo, e disse que precisava de sua ajuda. Não tinha certeza se ele iria aceitar ou não, mas ele aceitou meu plano imediatamente e disse que não podia acreditar que meu pai faria algo assim. Aparentemente, ele estava relutante em ajudar meu pai no início porque planejava usar toda a sua herança para seus filhos e queria reservá-la para eles, assim poderia usar seu próprio dinheiro para seu fundo de aposentadoria. Também sabia que o negócio do meu pai não estava indo bem, então não tinha certeza de quanto tempo levaria para ele devolver o dinheiro. Ele estava um pouco cético em emprestar dinheiro, mas meu pai insistiu tanto e até se tornou muito sentimental ao discutir quanto queria me ajudar e não podia, então Sam não pôde recusar e acabou lhe dando dinheiro. E agora, ao descobrir que tudo havia sido uma mentira e um ato para tirar dinheiro dele só para comprar uma casa nova e depois nem me convidar para a festa de inauguração da casa, seu filho, a quem supostamente queria ajudar, isso era simplesmente repugnante. A cereja do bolo era que alguns amigos disseram a Sam que meu pai havia comprado uma casa nova e, quando ele o confrontou sobre isso, meu pai mentiu e disse que havia sido com o dinheiro que sua esposa havia economizado e que aparentemente não havia usado um único dólar do que havia pedido emprestado porque tudo era para mim. Sam estava furioso por ter sido enganado e não precisei convencê-lo muito para seguir meu plano. Então, há alguns dias, no dia da festa, apareci na casa do meu pai com Sam e ele ficou um pouco surpreso de nos ver lá, mas não queria criar uma cena na frente de todos os convidados, então simplesmente nos afastou e disse para irmos embora antes de fazermos algo.
Tentou nos dizer que explicaria tudo isso mais tarde, mas por enquanto só queria que fossemos embora porque não queria que as coisas dessem errado. Mas isso não era o que Sam e eu estávamos lá para fazer, e dissemos que não nos importávamos, que isso era exatamente o que ele merecia. Então, fomos o mais barulhentos possível antes de fazer o anúncio que viemos fazer e anunciamos a todos que, ao contrário do que meu pai estava dizendo, ele realmente não havia conseguido economizar dinheiro suficiente para comprar essa casa por conta própria. Contamos o que ele havia dito a Sam e como ele havia pedido esse dinheiro emprestado para me ajudar e depois nem teve a gratidão de me convidar depois que o ajudei a se mudar, só porque Nora não me queria por perto. Expusemos todas as suas mentiras e os convidados ficaram chocados. Uma vez que fizemos o que nos propusemos, Sam e eu fomos por caminhos separados, e desde então as ligações telefônicas não pararam. Meu pai continua tentando me ligar e não o bloqueei ainda porque só quero a satisfação de saber que ele está com raiva. Ele continuou implorando para que eu pedisse desculpas a todos os convidados e dissesse que estava brincando porque isso estava arruinando seriamente sua reputação entre amigos e familiares, mas realmente não me importo porque não é como se ele se importasse com meus sentimentos. Então por que eu deveria me importar? Além disso, ele nem se desculpou comigo pela forma como me trataram. Ele não sente por ter dito que eu era um erro do passado e definitivamente não sente por mentir para Sam sobre tudo. Tenho certeza de que ele está em muitos problemas, mas ele merece, então não me sinto mal por ele. Há alguém que realmente se sente mal por ele, e é meu colega de quarto. Meu colega de quarto e eu estamos morando juntos há 4 anos e somos muito bons amigos também, então obviamente ele sabe o que está acontecendo na minha vida. Contei tudo a ele, depois de me ouvir, ele disse que o que fiz foi completamente desnecessário. Ele acha que se meu pai deixou tão claro que não queria estar na minha vida, então eu deveria ter deixado para lá e seguir em frente. Mas me envolver em seus assuntos, criando mais drama e sendo uma má pessoa não me fazia melhor que ele, nem mesmo Nora. Achei que era uma comparação muito injusta e disse que ele não entenderia o que eu estava passando porque não tinha problemas familiares como os meus. Acabamos brigando por isso e agora, nos últimos dias, também não falamos, e estou seriamente questionando se fiz a coisa certa ou não porque ele tem um ponto. Eu poderia ter deixado passar. Então, sou eu o errado por aparecer na festa de inauguração da casa do meu pai sem convite e expô-lo? Edit. Algumas pessoas queriam mais contexto sobre meu relacionamento com Nora, e honestamente não sei o que mais dizer. Realmente não tínhamos muito relacionamento. Como disse, sempre mantive que tinha uma impressão dela no início, mas ela costumava se comportar de maneira normal comigo antes. A razão pela qual eu tinha uma energia estranha dela era porque no início ela ainda era bastante fria comigo, mas tentei não dar muita importância porque era uma nova parte da nossa família e provavelmente estava apenas se acostumando a ter uma criança por perto. No entanto, mais tarde, quando voltei da faculdade, ela foi abertamente grosseira comigo e isso me surpreendeu. Meu pai nunca teve nada a dizer sobre isso, embora acontecesse na frente dele. Não tenho ideia dos problemas familiares de que ele falava como desculpa para o comportamento de Nora, porque até onde sei, ela está bastante contente com sua família e eles até estiveram na festa de inauguração da casa. Minha suposição é que Nora simplesmente começou a se comportar mal comigo porque queria que eu saísse de casa e se acostumou a não me ter por perto, já que estava fora na faculdade por alguns anos e só voltava nas férias. Então, ela começou a se comportar grosseiramente para me expulsar e conseguiu porque meu pai permitiu. Mesmo depois disso, estava disposto a dar o benefício da dúvida, mas depois disso, não acho que vai funcionar mais. Honestamente, não tenho ideia de por que Nora tem um problema comigo porque nunca lhe dei nenhuma razão para estar insegura, mas de alguma forma ela está. Não sei quão patético você tem que ser para isso, mas é o que é. E quanto à minha tia, sempre fomos muito próximos e não me surpreende que ela tenha decidido me contar sobre o que meu pai lhe confiou em relação a como ele conseguiu o dinheiro para a casa. Ela sempre foi muito correta e felizmente não se parece em nada com meu pai. Ela foi praticamente a única figura materna na minha vida depois que minha mãe faleceu, e embora nenhum outro parente tenha me procurado para perguntar por que eu não compareceria à festa de inauguração da casa, ela sim. A razão pela qual ela não mencionou nada sobre Sam nem tentou expor meu pai ela mesma foi porque se o fizesse, criaria muito drama entre ela e meus avós, e não queria isso. Acho que é justo. Honestamente, nunca me dei bem com meus avós paternos de qualquer maneira, então isso realmente não faz muita diferença. Atualização 1. Olá, decidi falar com meu colega de quarto, já que se passaram 3 dias desde que fiz minha publicação e ainda não conseguimos conversar. Ele é um muito bom amigo meu e não quero perdê-lo por algo assim, então senti que precisava falar com ele.
Expliquei como me senti traído pelo meu pai quando ele me tratou assim e não esperava que ele entendesse porque vem de uma família relativamente feliz, mas para mim é uma merda. Achei que ele entenderia porque estava tentando ter uma conversa sincera com ele, mas ele disse que estava sendo infantil e que meu comportamento havia sido muito juvenil. Segundo ele, mesmo depois de tentar me explicar da melhor maneira possível, ele não parecia entender e a briga só piorou. Finalmente, ele me disse na cara que não estava interessado em ser amigo de alguém como eu, que só procurava criar drama do nada. Ele disse que se eu não podia ser leal ao meu pai, então não deveria esperar nenhum tipo de lealdade de mim como amigo. Achei que era uma coisa ridiculamente estúpida e asinina para dizer e disse a ele que ia terminar o contrato de arrendamento deste apartamento até o final do mês e então seríamos livres para seguir nossos caminhos separados. No início, ele foi muito simpático comigo quando soube que meu pai não me havia convidado para sua festa de inauguração da casa, mesmo depois de eu ter ajudado a se mudar, mas de repente deu uma volta total de 180 graus. Sinto-me muito mal por isso, mas não vou tolerar esse tipo de falta de respeito, então falei com alguns dos meus outros amigos e comecei a procurar outros apartamentos por perto. De qualquer forma, estava planejando me mudar e morar separado até o final do ano, e agora parece que posso fazer isso antes do esperado. Então, isso foi o que aconteceu com meu colega de quarto e o mesmo está acontecendo com minha família. Não tive nenhum contato com meu pai desde o último incidente e a única pessoa que manteve contato comigo da minha família é minha tia. Todos os outros não estão falando com meu pai, mas também não estão falando comigo, o que nem faz sentido porque não fiz nada errado. Minha tia diz que é por causa dos meus avós, porque eles acreditam que, embora meu pai tenha cometido um erro, eu também estava errado por trazer tudo isso à tona publicamente com Sam apenas para humilhar meu pai. Meus avós podem estar lavando o cérebro de todos os outros parentes para que pensem que sou tão culpado quanto meu pai nessa situação e fico triste que a maioria dos meus outros parentes tenha sido estúpido o suficiente para acreditar nisso também. Não tenho nada a dizer sobre isso, honestamente. Tinha uma boa relação com a maioria dessas pessoas no passado, mas minha infância se foi e acho que o apego que essas pessoas tinham também se foi. Agora, apenas a família da minha mãe me trata como um dos seus e estou contente com isso, e claro, minha tia sempre terá meu apoio. Ela também cortou relações com seus pais junto com meu pai porque percebeu que realmente não precisa mais de sua validação. Se eu posso fazer isso sem eles, ela também pode. Estou contente com a vida no momento, para ser honesto, e honestamente estou muito melhor sem minha família. Atualização 2. Olá, se passaram 2 semanas desde minha última atualização e a razão pela qual volto aqui tão cedo é porque meu pai e Nora tentaram me contatar novamente há alguns dias. Ambos me enviaram mensagens de texto para perguntar se eu poderia me encontrar com eles, mas simplesmente os bloqueei e ignorei. Depois de fazer isso, apareceram no meu local de trabalho durante o horário de almoço e não queria que me envergonhassem fazendo uma cena no saguão. Então disse à recepcionista para deixá-los esperar lá e rapidamente os levei a um restaurante próximo para não ter que lidar com eles na frente dos meus colegas de trabalho. Obviamente, estava muito envergonhado porque não esperava que aparecessem no meu local de trabalho e continuei repreendendo-os porque, independentemente do que tenha acontecido, isso foi uma violação séria da minha privacidade e não gostei nem um pouco. Pelo menos tiveram o bom senso de se desculpar por isso, mas me disseram que era necessário que entrassem em contato comigo. Assim que nos sentamos no restaurante, me disseram que estavam tentando entrar em contato comigo apenas porque queriam se desculpar e perceberam que me trataram muito mal. Nora confirmou o que eu já acreditava sobre ela, que sempre esteve com ciúmes do fato de meu pai e eu sermos tão próximos e isso a fazia sentir que ele ainda estava muito ligado à sua falecida esposa, por isso tentou arruinar nosso relacionamento. E meu pai se desculpou por se deixar levar e agir como um tolo. Disseram que eu não precisava começar a falar com eles, mas só queriam me avisar que estavam arrependidos. Então, eu disse que aceitava suas desculpas, mas por enquanto não queria ter nada a ver com eles porque finalmente estou feliz e não quero que arruinem isso. Achei que iam ficar com raiva ou algo assim, mas para minha surpresa, realmente aceitaram. Disseram que eu podia levar meu tempo e estavam bem com isso. Então terminamos o almoço e eles até cobriram todo o custo antes de sair. Ainda não confio completamente neles e não acho que confiarei, mas estou feliz que se desculparam e isso foi resolvido. Sinto que obtive o fechamento que precisava para seguir em frente completamente com isso. No entanto, isso não significa que vou perdoá-los de todo o coração e voltar a entrar em contato com eles, porque realmente não quero isso no momento. Vou levar meu tempo, pensar nisso e talvez daqui a 1 ano ou 2 eu possa voltar a entrar em contato com eles, se quiser. Por enquanto,
Como disse na minha última atualização, estou muito feliz com a vida que estou levando.